As pessoas percebem que o clima já mudou, que está mudando, que está em constante mudança, na verdade. Basta ver, por exemplo, aqui no sul do Brasil, essa seca muito forte, né, que nós estamos tendo. Basta ver na Amazônia secas frequentes, oscilando com cheias muito intensas, né? Então eu acho que, de uma maneira geral, a população, não só do Brasil, mas do nosso planeta, já percebeu que as mudanças climáticas globais já estão tendo um efeito importante sobre o clima, e a preocupação principal agora é como lidar com isso e o que fazer com essas mudanças climáticas globais. Hoje, a humanidade está emitindo cerca de 37 gigatoneladas de CO2 por ano. Esta quantidade está fazendo com que a temperatura do nosso planeta aumente. Atualmente, já aumentou a 1 grau centígrado em relação aos valores pré-industriais, e a previsão é de que nos próximos 30 ou 40 anos haja um aumento adicional de mais 2 graus centígrados. Depende muito mais de políticas públicas no sentido mais amplo do que da atuação individual de cada pessoa. Não vamos se iludir de que você, com uma atuação individual, você possa salvar o planeta. Não, você não pode. Na verdade, você pode dar uma pequena contribuição. A grande contribuição que você pode fazer, na verdade, é apoiando políticas públicas de grande escala de redução de emissão de gás de efeito estufa. Então, por exemplo, no caso do desmatamento da Amazônia, a redução do desmatamento da Amazônia, por exemplo, pressionar para você ter transporte público de qualidade, de tal maneira que você não precise de usar automóveis que têm alta taxa de emissão de gás de efeito estufa, e assim por diante. Então você tem um importante papel como cidadão, né? Primeiro, elegendo políticos que obviamente apoiam políticas públicas de baixa emissão de carbono, e também você utilizando, por exemplo, serviços e fazendo pressão para que os serviços da coletividade, por exemplo, em relação ao transporte público, ou em relação, por exemplo, a bicicletas, em relação a várias políticas públicas que auxiliam na redução da emissão de gás de efeito estufa, isso também tem uma contribuição. Então, a COP21 em Paris vai ser o início de um processo onde as emissões de gás de efeito estufa sejam reduzidas, eu espero que fortemente. Agora, isso é um processo que vai ter início durante a COP21, mas é um processo que vai levar algumas décadas para ser implementada. Isso não vai ser implementado em 1 ano, em 5 anos ou em 10 anos. Então, na verdade, é uma tarefa que vai demorar algumas décadas para que a gente consiga estabilizar a temperatura do nosso planeta em um valor provavelmente 2,5 graus a 3 graus acima dos valores pré-industriais, que tem impacto sobre o funcionamento dos ecossistemas de maneira importante. No caso da Amazônia, por exemplo, alterações no ciclo hidrológico da Amazônia já estão sendo observadas, né, com menores taxas de precipitação na parte leste da Amazônia, o que pode levar a um estresse hídrico importante para a floresta. A região nordeste brasileira, as previsões dos modelos é de que vai intensificar o processo de seca. Então, uma região que hoje é uma região semiárida pode se tornar uma região árida daqui a 30 ou 40 anos. E na região sul do Brasil, a previsão dos modelos é de que vai aumentar a taxa de precipitação, e isso pode trazer inundações, pode trazer dificuldades para a agricultura do sul do Brasil.